Oi, tudo bom com vocês mais uma vez? Hoje vou falar de uma coisa que é a abstinência, dando seguimento para o pessoal que está interessado em psicopatologia, está cursando a disciplina aqui na PUC-Rio. O que é a abstinência? Vou explicar com calma logo a seguir, mas a pessoa faz uso de uma substância e para de usar. E então, algumas horas ou até dias depois, começa a se sentir mal e começa a ter uma série de sintomas que eles são atribuídos à retirada da substância do organismo dela. Isso é aquilo que a gente vai chamar de sintomas que podem fazer parte de um quadro de abstinência. Então, se tu está interessado nisso, fica aí que a gente vai dar seguimento. Então, de novo, só relembrando, né? A abstinência ela é uma subcategoria de transtornos que faz parte de uma categoria que são os transtornos induzidos, né? Que são todos aqueles causados diretamente pelo efeito de uma substância. E esses transtornos induzidos, eles estão dentro ainda de um grande capítulo, né? De um grande grupo de transtornos que são os transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, que é aquele capítulo que tem a ver com transtornos mentais, que envolvem comportamentos desadaptativos, comportamentos disfuncionais, relacionados a um objeto-alvo. Esse objeto-alvo que é algo que ativa o sistema de recompensas independente das suas ações farmacológicas. Como eu dizia, então, a gente tem aquela grande categoria que são os transtornos relacionados a substâncias e os transtornos aditivos. Essa categoria é o capítulo, na verdade. Dentro disso, a gente tem três diferentes subgrupos, né, categorias de transtornos mentais. Os transtornos por uso de substância, que são aqueles caracterizados por comportamentos desadaptativos de uso, que envolvem ou o baixo controle, o uso arriscado, o prejuízo, a tolerância ou a abstinência. É aquela ideia de que a pessoa ela parou de saber como fazer o uso daquilo de uma forma não nociva, né? E ela continuar com o controle sobre a substância. Temos os transtornos induzidos, que é uma das partes que a gente vai dar foco agora, que são aqueles transtornos com sintomas desencadeados diretamente pelos efeitos da substância. Ou seja, a pessoa foi lá, usou e então ela começa a apresentar sintomas, seja imediatamente ou um pouquinho depois, mas é direto. A substância ela está presente, os efeitos dela eles são protagonistas nesse quadro, mesmo que não sejam agudos, como a gente já vai ver. E ainda outros transtornos aditivos, quando são aqueles transtornos que envolvem um objeto que ativa o sistema de recompensas independente da sua ação não farmacológica, que não são aí uma substância. Tá? A gente tem o transtorno do jogo e os outros transtornos aditivos. A gente já sabe, tanto transtornos por uso quanto transtornos induzidos, eles são relacionados à substância. Tem que ter uma substância ali. Nós já conhecemos as 9 classes de substâncias, tá? Então, aqui para ilustrar, vocês já viram isso, mas a gente tem dentro dos transtornos induzidos, né, que são aqueles desencadeados pelos sintomas, 3 subcategorias: a intoxicação, a abstinência e os transtornos mentais induzidos. A intoxicação, que nós já vimos, são os efeitos agudos que ocorrem durante ou logo após o uso da substância. Tá? A gente viu alguns deles, mas existem para diferentes substâncias, exceto o tabaco. A abstinência, que é o transtorno causado pelos efeitos da falta da substância. Imaginem que o nosso organismo ele se acostuma lá pelas tantas a ficar com uma determinada substância dentro dele. Tá? E com isso ele se acomoda. Pensem que chega um parente para dormir na casa de vocês, vocês acomodam a casa para ele ficar ali. Lá pelas tantas, se tudo der certo, o parente vai embora e então vocês vão reorganizar a casa. Só que toda a estrutura que estava ali, ela se modificou. E até vocês conseguirem se reorganizar, pode ser que surjam problemas, tá? Então, no caso, vocês e a irmã de vocês brigam pelo cômodo que estava lá com o parente esse. São sintomas que são causados pela falta
num primeiro momento parece estranho. Pô, agora que saiu isso, começa a aparecer um problema? Sim, pode aparecer, tá? E tem várias... A abstinência, ela pode, infelizmente, levar até a morte em vários quadros. E ainda nós temos os transtornos mentais induzidos, que são transtornos mentais que surgem em resposta aos efeitos das substâncias, mas não é, eles são transtornos mentais, eles vão ter todas as características de outros transtornos mentais, mas naquele critério lá, não se devem aos efeitos de uma substância, esse critério eles não vão poder ser preenchidos. Mas a gente vai ver isso com calma mais para frente. Falando então, o que é a abstinência? Quando a gente fala abstinência, considerem que é um quadro que surge com a redução, ou seja, não precisa ser eu só tirei a droga, só tirei a substância. Não, pode ser eu estou tentando reduzir. E aí surgem os sintomas. Tá? Eu acho que eu estava exagerando e eu não tenho um transtorno por uso, tanto é que eu não fecho aquele critério que a gente já viu, né? Falha em reduzir ou parar de utilizar, mas eu consigo reduzir e com isso vem apresentando algum tipo de sintoma. É um quadro inteiro, vai ter diferentes critérios e pode ser tanto pela redução abrupta, né, completa, ou essa diminuição. E a gente vai ver, então, que isso pode começar horas ou até dias depois da interrupção. A palavra abstinência, por vezes, gera algum tipo de confusão. E, de fato, porque ela é usada para mais de uma coisa. Existe aquilo que a gente chama de em abstinência. Em abstinência não se refere a um termo da psicopatologia, mas ao fato de o sujeito ele ter interrompido o seu uso. Tem várias pessoas que têm um transtorno por uso de substância em remissão sustentada e dizem, eu estou em abstinência já há 6 anos. Obviamente, essa pessoa não está dizendo que ela está sofrendo com o quadro da abstinência. Ela está dizendo, eu estou limpo, eu estou de cara, eu estou sem usar a substância já faz 6 anos. Aqui é um termo que muitas vezes a gente vai ver essa mesma palavra para coisas positivas e negativas. Então, é importante fazer essa diferenciação. A abstinência em si, que são os sintomas da falta da substância, que podem ser caracterizados pelo quadro de abstinência, que a gente vai ver, ou pelo consumo para aliviar os sintomas, que é aquele critério que vai ter lá, inclusive nos transtornos por uso, quando ele fala, a abstinência. E a abstinência, existe o quadro, a abstinência de tal coisa, e existe, eu estou com um sintoma de abstinência, não estou fechando todos os critérios, mas estou sentindo aquele em especial. Isso já é uma abstinência. E existe a síndrome de abstinência, ou transtorno de abstinência. Facilitaria se eles botassem na frente essa síndrome, essa palavra ou transtorno. Mas, na prática, a gente vai ver só abstinência de, abstinência por. Tá? Então, esse é o tópico desse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar do quadro com critérios específicos relacionados à interrupção ou à redução do uso, que é o quadro de abstinência. Importante dizer que os sintomas, a exemplo do que acontece na intoxicação, eles variam para cada substância. Então, não é que nem o transtorno por uso, porque o transtorno por uso, de novo, ele tem a principal característica do transtorno por uso é a falta de controle relacionada ao uso e aos problemas que isso vai levar. A pessoa, claro que o efeito da droga, né, o efeito da substância, ele é importante para fazer ela chegar nesse ponto. Mas aqui, o cara pode até beber e ele não é o fato de beber em si, ele fica mais agressivo, ou ele está com problema, ele não fica mais agressivo, ele fica de boa. Mas ele já tem um problema de saúde e o consumo do álcool ele complica esse avanço. Ou a mesma coisa a gente vai ver no tabaco. Os efeitos em si da substância não são o mais importante, mas sim o continuar usando, usar em situações que não poderia. Isso é o transtorno por uso. E na abstinência a gente vai ver que e é isso em geral, então, porque é a forma que tem a ver de se relacionar com a droga. A intoxicação, não. A intoxicação, cada droga vai levar a quadros diferentes, alguns parecidos, outros nem tanto. E a abstinência é a mesma coisa. A abstinência, cada uma das substâncias vai ter as suas peculiaridades, algumas vão ser parecidas com outras, enfim. E os sintomas eles variam para cada uma e os quadros os quadros mais graves, e existem quadros mais graves, eles podem envolver coma, podem levar a convulsões e até a morte, tá?
Então, a abstinência ela é um quadro muito importante, a gente tem que nomear ela, a gente tem que identificar ela. Existem formas de amenizar os impactos também do quadro, e por isso que existe essa definição, para que quando chega alguém lá em coma, ou num quadro muito grave num hospital, a gente possa identificar que isso aqui não é um quadro psicogênico, um quadro orgânico específico, é um quadro psicogênico, tem uma causa que a gente consegue identificar, como é o caso da abstinência. Em geral, tratamentos podem usar pequenas doses de uma outra substância para aliviar os sintomas até que a gente possa retirar aquilo completamente. No caso, vou dar exemplos aqui dos opioides, tá? E aí o mais famoso é a heroína. Acho que em geral todo mundo já ouviu falar na heroína, ela vem do ópio, né? O ópio que é uma semente que a gente tira da folha da papoula. É uma droga milenar, já teve o ópio, já teve a própria morfina, também é um opioide, e os opiáceos, os opioides, no caso, eles geram efeitos, tanto a dependência física, então essa abstinência na retirada, ela é muito intensa e pode levar à morte. E como é que ele faz para o cara que usa e quer parar? Como é que ele faz para evitar esse quadro tão grave? Ao retirarem, se usa alguma outra substância controladamente. Assim, o ideal é que um profissional maneje isso. Ele vai usar um outro opioide. Em geral, é a metadona. E ele vai retirando aos pouquinhos, vai cada vez reduzindo um pouco a dose usando a metadona, que aí também tem um comprimido ou cápsula, que vai ter uma absorção diferente, e aí não vai causar os efeitos agudos da substância, e por aí vai. O mesmo acontece no álcool. O álcool, quadros que apresentam abstinência, o ideal é usar um benzodiazepínico, que é um sedativo, e ir retirando aos pouquinhos até poder fazer a retirada completa. E também é bem comum a gente ver isso no tabaco. Usar chicletes, adesivos repositores da nicotina, porque depois eu vou falar, mas a nicotina é o ponto principal. Acaba que essa redução, ela sendo mais controlada, ela alivia os sintomas, mas também não usa lá reduzir fumando um cigarro por dia, ativa uma série de memórias, de condicionamentos aí que dificultam a parte comportamental, a parte de abandonar. Então, para aliviar a abstinência, às vezes a gente usa uma outra substância ou a substância de uma forma menos nociva para poder ir fazendo esse desmame, essa redução aos pouquinhos. Para cada droga e para cada indivíduo, né, a duração da abstinência pode ser diferente e aí isso pode ser, então, se apresentar de uma forma peculiar. Há quadros que podem durar uma semana, outros podem durar até 21 dias e existem ainda alguns que podem chegar até 6 meses. É raro que passe de um mês, mas é importante deixar documentado, saber que está documentado. Sobre abstinência, é importante também a gente ressaltar, pode ocorrer em indivíduos que não têm o transtorno por uso. Tá? Eu estava fazendo um tratamento para dor de dente com algum tipo lá de opioide, e aí parei. E ao parar, eu acabei apresentando um quadro de abstinência. Ou ainda, a gente também pode ver, tem vários quadros, a pessoa fazia um tratamento com um sedativo, e aí teve que parar. Ou não, eu estava num período de muita atividade, de festa, não sei o que, estava exagerando, resolvi parar e sentir os sintomas. Então, é comum, tá? E ainda tem aí umas peculiaridades, quando eu falar em especial do álcool, a gente vai poder aprofundar. Mas não é obrigatório que a pessoa tenha um transtorno por uso para apresentar abstinência. Não é necessário que tenha tido intoxicação. Tem gente que pensa, eu só vou ter abstinência se eu exagerar. Não é obrigatório, né? Não existe essa relação dessa forma. Sintomas do quadro são comuns em usuários regulares. A abstinência ela é mais óbvia e é mais comum a gente ver em pessoas que fazem o uso contínuo da substância. É comum que, para aliviar os sintomas, o uso da substância ele seja feito. Tá? Então, eu estou mal e eu já sei que se eu beber logo cedo eu não vou sentir aquilo. Eu já sei que tem que fumar um baseado logo no começo do dia, porque senão eu começo a ficar meio
meio devagar, ou começa a ter taquicardia. Enfim, a gente sabe que muitas vezes o uso da substância é para justamente aliviar os sintomas da abstinência, e então uma coisa favorece a outra. Vamos começar falando do álcool, então. Primeiro critério da abstinência do álcool é a redução ou a interrupção do uso de uma forma abrupta. Tá? Então, estava fazendo uso e pum, interrompeu. Em geral, tem que ter tido feito um uso pesado, tá? Não pode ser uma, duas coisinhas e aí a pessoa apresenta. E aí, depois dessa interrupção, 2 ou mais dos seguintes sinais, eles têm que surgir algumas horas ou dias após essa redução ou interrupção. Hiperatividade autonômica. Lembrem lá, o sistema nervoso autônomo, aquele da luta e fuga, então suor, batimento cardíaco acelerado, dilatação da pupila, a pessoa pode apresentar também desconfortos gastrointestinais, o suor é o mais comum mesmo, mas podem apresentar todos esses, também aumento da pressão arterial, tremores, tá? Aí nas mãos é o mais comum, problemas de sono, insônia, tá? Náuseas e vômitos, alucinações transitórias, e aí o mais comum são zoopsias, né? Ver animais, em geral insetos na parede, mas podem ser também auditivas, só é importante que elas sejam transitórias, elas vão e vêm, tá? Agitação psicomotora, ansiedade e convulsões. Todos esses sintomas, e aí através das convulsões pode até levar à morte. Quando eu falar dos transtornos mentais induzidos, eu ainda vou falar também do delírio. Tá? O delírio ele é um quadro em específico e ele pode ser induzido por álcool. E aí eu vou falar depois. Aqui a gente está falando da abstinência do álcool. E é importante também dizer que a gente olhando aqui, ó, redução ou interrupção do uso, 2 ou mais surgindo algumas horas ou dias após o critério A. Isso aqui não me lembra nada, não? Sim, vocês podem estar se perguntando, e a ressaca? Vários desses sinais e sintomas que as pessoas sentem na ressaca pelo uso do álcool são justamente esses sinais e sintomas que a gente vai ver aqui dentro do quadro de abstinência. Para saber se fecha critérios ou não, os critérios eles tentam indicar que tem que ser um uso pesado. Por que eles indicam que é um uso pesado? É muito raro que alguém que está tendo o quadro de ressaca pela primeira vez, isso não vá passar, ou é comum ter, é incomum que isso não passe ou que se agrave. Tá? Então, a gente acaba tendo aí um julgamento clínico para dizer o que é mais grave, passa de um ponto ou não. E eu vou falar ainda que tem algumas coisas. O uso excessivo do álcool, ele frequentemente ele causa outros quadros que são associados com vários sintomas da ressaca, tipo desidratação ou hipoglicemia. E esses quadros, eles muitas vezes vão causar alguns dos sintomas que a gente vê também no quadro de abstinência. Então, é bem importante fazer um diferencial cuidadoso, mas sim, sintomas da ressaca, eles são indicativos de sintomas de abstinência, é o nosso organismo sinalizando que a gente fez o uso, aquele uso se tornou algo que o nosso corpo entendeu como parte daquilo, e ele apresenta como sinais e sintomas essas coisas que a gente nomeia muitas vezes como uma ressaca, mas tecnicamente podem fazer parte de um quadro de abstinência. Além disso, é claro, tem que fechar os sinais do critério B, ou seja, aqueles 2 ou mais, causam um sofrimento ou um prejuízo significativo. Tá? Além de que não se deve a uma outra condição, como eu estava falando. Estou sem comer há 12 horas e aí eu bebi durante essas 12 horas. Eu fiquei sem comer porque eu estava bebendo. E nesse quadro acabou que eu agora estou com náuseas e vômitos. Provavelmente não está com náuseas e vômitos em função da abstinência e sim do mal-estar gastrointestinal que foi causado por isso. Sobre a abstinência do álcool, 50% das pessoas com transtorno por uso de álcool já tiveram, né, ou vão ter um quadro de abstinência pelo menos uma vez. A abstinência também é um quadro que
ele tem a sua duração, em média é de 4 a 5 dias, mas pode durar até 6 meses. Mas uma vez a pessoa tem, aquilo passa, torcendo para que tudo tenha sido bem, e ela não vai ter novamente, tá? Fechou, desapareceu esse diagnóstico. É mais comum em pessoas acima dos 30 anos, mas pode sim aparecer em pessoas mais jovens, claro, desde que tenham aí um uso maior e mais contínuo da substância. O diferencial é bem importante. A gente vê, aquele critério do não se deve a uma outra condição médica, sempre ele é importante, mas em especial no caso do uso do álcool, avaliar a hipoglicemia, avaliar a desidratação, porque esses sintomas eles podem explicar o quadro de abstinência ou um dos sintomas. Eu estava com 2 sintomas. Eu estava com o sintoma com a ansiedade e com náuseas e vômitos. E a náusea e os vômitos eles são explicados aí por uma outra condição médica. Aí eu não fecho os critérios em função disso. Mas sim, a ressaca é uma manifestação, mesmo que talvez não feche todos os sintomas. Popularmente, aquilo que a gente chama de ressaca são sinais de abstinência e aí pode ser que a pessoa tenha essa ressaca, seja a abstinência ou não, ou sejam sinais iniciais. Vocês podem, eu botei aqui também os sedativos, os hipnóticos e os ansiolíticos, que são aquela classe que tem os medicamentos, né? A gente, dentro dessa classe, é comum a gente ver quadros de abstinência. Tá? Os sintomas, eles são muito parecidos com os do álcool, por isso que eu botei aqui, eu não vou botar todos os critérios, mas é um pouco mais raro. A gente vê aí um percentual de menos de 1% da população vai apresentar um quadro de abstinência por sedativos, hipnóticos e ou ansiolíticos, tá? Mas pode aparecer, a gente então também vai ter que ter cuidado com isso. Hoje tem café? Tem. Tem. Você quer uva? Não, tem café. Café? Mas você não pode tomar café. Ele pode? Não pode. Cafeína. Eu botei a cafeína aqui porque às vezes ela passa despercebida também. A cafeína, os critérios. Uso diário e prolongado. Você tem que fazer um uso contínuo e prolongado. E aí cessação ou redução abrupta, que acompanha 3 ou mais desses sintomas aqui, e isso tem que aparecer na 24 horas depois da pessoa ter parado de usar, né? Ou diminuído. Cefaleia, que é a dor de cabeça, fadiga, cansaço, né? Uma baixa energia, humor disfórico, aquela irritação, depressão, a pessoa fica às vezes mais, uma coisa meio nojenta, assim, tipo, angustiado, né? Dificuldade de concentração, náusea, vômito ou rigidez gastrointestinal, tá? Então, um abalo gastrointestinal. Vai ter que apresentar 3 ou mais desses aqui depois de ter parado de usar, isso tem que começar, ou diminuído, tem que começar nas 24 horas posteriores. Sintomas do critério B, então, aqueles que tiveram aqui, causam sofrimento ou prejuízo, então a pessoa sofre com aquilo, tem problemas com aquilo, tá? E, é claro, sintomas não são explicados por outra condição médica ou uma outra substância. É muito comum que pessoas com o quadro de abstinência à cafeína procurem tratamento para outras causas. Algumas causas psicológicas, que eu vou falar mais a seguir, mas eventualmente quadros neurológicos. A pessoa acha que tem, então, algum tipo de enxaqueca crônica, ou ela acha que ela tem algum tipo de quadro gastrointestinal, e aí ela procura os outros profissionais que não da área psi e, por vezes, até demora até fazer a identificação adequada. Para vocês terem uma ideia da importância, porque botou a cafeína logo, entre tantas substâncias, botou logo a cafeína. 85% das crianças consomem cafeína regularmente. A média entre adultos, em geral, por dia, é 280 miligramas por dia. Então, se a gente for ver, é um limiar grande e uma média entre os adultos.
até 70% dos usuários regulares podem sofrer sintomas de abstinência. 47% deles costumam ter cefaleia, então a dor de cabeça, tá? Mesmo que não feche todos os critérios. E ainda, a redução, eu acho que eu tive as aulas, escutei algumas coisas e estou pensando que talvez eu esteja exagerando. A redução, idealmente, ela deve ser gradual, tá? Então, se vocês querem fazer uma redução do consumo de vocês, se planejem para fazer isso aí ao longo de 2 a 3 semanas, né? Sempre indo baixando um pouquinho para que vocês não tenham sintomas desagradáveis e não tenham o quadro completo também. É importante dizer que os sintomas todos eles começam entre 12 e 24 horas após o uso. É comum os sintomas eles desaparecerem 1 hora depois, tá? Então começa e em geral eles vão durar e depois vão embora. O aumento no consumo de cafeína até os 30 anos ele é bem documentado, então e depois ele se mantém mais estável. É comum que a gente vá ver aí algum aumento e os sintomas comecem mais ou menos nessa fase ou um pouco depois. Costuma, apesar de ser comum desaparecerem em 1 hora, a duração média é de 2 a 9 dias. Se a pessoa não voltar a usar. Tá? Tô com dor de cabeça, acho que isso aqui é falta de café. E aí volta a usar, vai desaparecer a abstinência. Mas a abstinência pode chegar até 21 dias. E aí a gente vai ver casos, eventualmente, documentados de gente que só sofre, achava um dia que toda vez, quando entrava em férias, tinha depressão. Pô, eu sempre saio de férias e aí começa uma depressão em mim. Só que aí toda vez vai fazer tratamento e nunca dá nada. Tipo, é só de férias que dá o quadro, não chega a ter aí quando começa a fazer o tratamento, melhora, volta a trabalhar. Né? O que acontece? Vai fazer, às vezes, uma varredura durante o trabalho, quando está trabalhando, é cafezinho toda hora. Cafezinho. Aí o que acontece? Sai de férias, interrompe aquilo ou reduz o uso, e aí surgem os sintomas de abstinência. Nisso, muitos podem estar se perguntando, mas então é só continuar usando? Sim, continuar usando a substância em geral é uma forma de não ter o quadro de abstinência. Mas o preço que eventualmente isso pode ser pago é grande. Tá? O café, para dizer coisas simples, ele não faz tão bem para os dentes. O café, ele apresenta também, pode ter um impacto na atividade cardíaca, ele atrapalha o sono. Então, talvez o uso do café, que é um pouco mais inofensivo do que outras substâncias, eventualmente seja bom dar uma reduzida. E nessa reduzida, pode ser que a pessoa ela se atrapalhe e sofra com sintomas. Então, sim, e claro, aqui a gente está falando do café, mas isso mesmo da abstinência se aplica a todas as outras substâncias. Mas, claro, se a pessoa não para de usar, ela não vai ter os sintomas da abstinência. Faz parte do quadro em si. Costuma durar, então, de 2 a 9 dias, embora tenha casos maiores, e é muito importante diferenciar se é uma abstinência cafeína com quadros de depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Esses são bem comuns, tanto de eu achar que a pessoa tem transtorno do pânico, mas na verdade ela é abstinência por cafeína, ou ainda de eu achar que a pessoa tem depressão e aí ela na verdade tem abstinência por cafeína. Tá? Então é bem importante a gente considerar o histórico do uso de café também quando a gente estiver avaliando outros transtornos, e por isso que é também tão importante. Tabaco, tá? É outro que o quadro de abstinência ele é importante. Primeiro critério, uso diário e prolongado. Critério B, cessação ou redução abrupta que acompanha 4 ou mais dos seguintes sintomas: irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, tá? Aumento do apetite, inquietação, humor deprimido e insônia. Vai ter que apresentar 4 ou mais nas 24 horas após o começo dessa redução na quantidade do uso ou a interrupção, tá? Que tem que ter sido meio abrupta. 4 desses ou mais. Além disso, os sintomas aqui eles têm que causar sofrimento ou prejuízo.
e eles não são explicados por uma outra condição médica ou uso de uma substância. Algumas informações importantes. O principal componente, né, que atua e que causa essa sensação de abstinência, causa esse quadro, geralmente a nicotina, a privação da nicotina, né, utilizada com o tabaco. 50% dos usuários que param vão apresentar o quadro de abstinência, é muita gente. E assim, idealmente a gente conseguiria fazer com que todo usuário ele parasse. Para além da dificuldade comportamental do transtorno por uso, ainda é bem provável que ele vá sofrer com esses sintomas de abstinência. Então, cada 2, um vai sofrer. É importante também dar uma atenção bem importante, bem cuidadosa a isso. Pode durar esse quadro até 3 semanas, tá? E a gente ainda vai ter que considerar. Também pode durar até 3 semanas, é um quadro que é longo e, claro, e a pessoa volta a usar, para de novo e então ele acaba se acumulando. Os sintomas, eles são mais intensos em usuários de tabaco fumado, né, ou outras formas do uso de tabaco, narguilé e o próprio cigarro eletrônico, do que em medicamentos. Tem gente que vai usar, tem vários medicamentos que levam a nicotina, porque a gente tem alguns receptores que eles são sensíveis à nicotina, então vários medicamentos mesmo eles usam a nicotina, mas o potencial aditivo e de abstinência para quem faz uso, né, da forma fumada geralmente é maior. Aqui acontece de gente que fala, substituiu, né, o cigarro pelo chiclete. É bom e, em geral, a abstinência não vai ser tão intensa. Adolescentes podem apresentar mais facilmente um quadro de abstinência, e aqui é algo até curioso, porque a gente vai ver que muitas vezes, na maior parte dos casos, na verdade, a abstinência ela é mais comum em pessoas, em adultos, né? Geralmente depois dos 30 anos. Mas o tabaco ele se mostra de uma maneira diferente e no desenvolvimento ele é mais intenso. Efeito positivo de medicamentos, então a abstinência do tabaco, já temos vários medicamentos, os adesivos de reposição da nicotina são alguns bem clássicos e documentados aí que ajudam na interrupção do uso e evitam os sintomas de abstinência. Tem um antidepressivo também, a bupropiona, também tem bons efeitos. A frequência cardíaca costuma reduzir de 5 a 12 batimentos por minuto só nos primeiros dias, para vocês verem que é rápido esse efeito que a pessoa vai ter. E é comum também um aumento de peso, né, 2 a 3 quilos em média no primeiro ano. Mas, claro, vão ter casos muito maiores ainda que a gente vai encontrar. Antes de eu fazer aqui um compilado, um resumo geral, algo importante. O consumo de substâncias durante a gravidez por parte da mãe faz sim com que o feto, né, o bebê, ele comece para muitas substâncias fazer também ter contato com aquela substância. E quando ele nasce, então ele para de ter esse uso, né, através da mãe, pode sim para várias substâncias apresentar um quadro de abstinência. É raro, tá? Não é o mais comum, mas existem vários casos documentados e que são bem importantes da gente salientar. E aí, claro, o uso de substâncias durante a gravidez ele já tem vários efeitos prejudiciais em termos neurodesenvolvimentais, e aí os transtornos do neurodesenvolvimento são bem importantes nisso, a síndrome alcoólica fetal, mas pode acontecer também um quadro de abstinência no bebê logo que ele nasce aí para diferentes substâncias. É muito comum a gente, em termos de prevalência, apesar de ser difícil de encontrar trabalhos, sedativos e ansiolíticos são os mais comuns durante a gestação a mãe não parar de fazer uso, tá? Opioides fora do Brasil também é bem comum e esses são os que mais a gente vê, né? Claro, álcool em função de grandes quantidades é comum também, mas claro, aí tem que ser um uso continuado por parte da mãe durante toda a gestação, tá? Mas fica o registro e claro, um bebê nascendo com um transtorno, né, com um quadro de abstinência, tem aí riscos bem importantes.
Então, a gente falou hoje sobre os quadros de abstinência. Os quadros de abstinência, eles estão dentro do capítulo de transtornos relacionados a substâncias e outros transtornos aditivos. Nós já vimos que existem 3 grandes categorias: os transtornos por uso, que é aquela coisa de não conseguir controlar a forma que vai usar a substância, os transtornos induzidos, que são os causados por uma substância, e ainda os outros transtornos aditivos. Os transtornos induzidos, a gente viu que eles se dividem em 3 subcategorias. Eles são causados por substâncias e eles têm aqueles efeitos agudos, né? Aqueles efeitos imediatos ou logo após o uso. Eles têm aqueles efeitos também e quadros que eles surgem com a retirada da substância, então eles vão surgir, que é o quadro de abstinência, que a gente deu atenção, e ainda veremos os transtornos mentais induzidos, que eles também são causados pelos efeitos da substância, mas eles, diferente da intoxicação, é um quadro mais amplo e os sintomas, eles não são os da substância, tá? Eles vão causar aí, vão ser compatíveis com outros transtornos mentais. Falando da abstinência, nós vimos que a abstinência a gente tem para quase todas as classes, a gente não tem para inalantes, a gente não aprofundou todas elas, também para não se estender tanto, mas a gente deu um destaque para o álcool, a gente deu um destaque para a cafeína e para a cannabis, tá? Mas existem para quase todas, exceção aí, não está aqui também, deveria adicionar os sedativos e os hipnóticos, e a gente ainda vai ter, claro, não vai ter só para os inalantes, então. E a gente já falou sobre isso. Claro, a abstinência, esses transtornos, né, a abstinência por álcool, cafeína, cannabis, está dentro de um quadro maior, que são os transtornos mentais, os transtornos por uso, que tem lá as diferentes classes, a intoxicação com as suas diferentes classes, os transtornos mentais induzidos, que são aí os diferentes transtornos, e os outros transtornos aditivos, no qual a gente tem o transtorno do jogo e os outros transtornos aditivos. Bom, eu vou ficar por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo que aguentou o vídeo até o fim. Qualquer dúvida, questão, curiosidade, escreve para mim. Está aqui o meu e-mail. Mais uma vez, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos bem.